Nos anos 1960, despontou no time do Botafogo um jogador chamado Afonsinho, vindo do interior de São Paulo. Inteligente, estudante de medicina, barbudo, cabeludo. Essa figura incomodava os dirigentes reacionários do time do Botafogo. Viam no Afonsinho uma figura, digamos, subversiva para aqueles tempos sombrios vividos pelo Brasil. E aí começaram os problemas. Nem negociar o jogador o Botafogo admitia. Era o tempo da lei do passe, a lei do passe preso, da escravidão do jogador. Essa é a grande realidade. Prejudicado em sua carreira, andou emprestado, por exemplo, para o time do Olaria, mas resolveu empreender uma luta solitária naquela época para conseguir o direito de trabalhar. Foi para a justiça e acabou ganhando o passe. Foi um grande acontecimento naqueles tempos ditatoriais. Era tempo realmente de muito perigo para quem tomasse essas posições libertárias. O fato acabou não ganhando, na nossa opinião, a proporção que devia. O exemplo que significava para os profissionais da bola, porque era, afinal de contas, o tempo do medo, o tempo em que só o chefe tinha razão. Afonsinho foi, portanto, um símbolo dessa luta pela liberdade que o profissional da bola precisava ter. Aí, como os senhores sabem, veio a Lei Pelé, e aí os jogadores acabaram ganhando aquilo que eles já deviam ter direito há muito tempo, porque na Europa a coisa já funcionava assim. A Lei Pelé foi uma lei, vou dizer mais uma vez, libertadora. Daí a gente não entender, por exemplo, como muitos são contra, achando que essa lei acabou com o futebol, acabou com os clubes, fez com que os empresários tomassem conta do mercado. Ora, se o jogador entrega o seu destino ao empresário, aí é um outro problema, porque foram criadas regras com essa Lei Pelé para que os times assinassem contrato com jogadores revelados. Houve uma certa segurança para que os times não tivessem, digamos, prejuízos. Os dirigentes é que não se adequaram, ficaram a reclamar, mas ficou provado que não se podia ser contra uma lei que libertava, a favor de uma lei que, ao contrário, escravizava. Mas os senhores sabem por que é que isso acontece, não é? É uma herança escravagista. Essa história de ser dono das pessoas, do destino das pessoas. Foi uma fase importante a partir do Afonsinho. Ele foi, digamos assim, o introdutor dessa ideia que se materializou com a Lei Pelé. Agora, durante a pandemia, o presidente do Internacional de Porto Alegre ameaçou os jogadores. Quem não voltar pode pedir demissão. Sabe o que é isso, né? É aquela herança escravagista de que só o dono tem razão, só o chefe tem razão. Voltou atrás, mas aqui para nós era também seguido nessa ideia por outros dirigentes que silenciosamente procuravam agir. Jogadores se posicionaram fortemente diante do receio de voltar fora de tempo, exigindo todos os protocolos da saúde. Quer dizer, uma posição vigorosa do jogador de futebol que infelizmente não tem ainda ideia. Os jogadores não têm ainda ideia do que eles representam e da força que eles têm. De modo, meus amigos, que de qualquer maneira, uma boa posição, porque geralmente há classes que não têm ideia do que são, não têm ideia do que representam. Posição vigorosa dos jogadores. É preciso voltar, vai voltar com cuidado, com responsabilidade.
digamos, o recrudescimento dessa pandemia seria uma coisa mais desastrosa ainda, mas o que fica nisso tudo, pelo menos nessa posição, nesse acontecimento a que me referi, o que fica é exatamente aquela história de não abaixar a cabeça para aquilo que vem determinado de cima, de garganta abaixo. Era esse o recado que nós tínhamos.